caiba a gente olhar justamente para São Caetano. São Caetano é um caso interessante porque houve uma mudança decisiva na fórmula de remuneração da empresa. Então, a cidade tinha um sistema de transporte baseado na remuneração por passageiro. A empresa chama-se Viação Padre Eustáquio. Ela operava a partir da receita das catracas, até o final do ano passado, até novembro, até outubro do ano passado. A empresa começou a ter muitas dificuldades em manter um equilíbrio de receita e manter a operação. Cobrou do poder público um aumento, um repasse de subsídios ou algo assim. Até então, toda a receita era de catraca. Em vez de fazer um repasse, a prefeitura, na verdade, decidiu mudar o formato. Então, assumiu integralmente o custo do sistema e passou a remunerar a empresa pela oferta, não pela demanda. Ou seja, quantos ônibus vão para lá e para cá, o custo real do sistema, e não a quantidade de passageiros transportados. Isso permitiu aí uma destinação bastante bem fundamentada de recursos públicos e a expansão do sistema. Até novembro de 2023, então o último mês antes da adoção da política, a cidade tinha uma média de 21 mil passageiros transportados por dia útil. Foi numa evolução, então de cara esse número já dobrou, mais que dobrou. E agora, em junho, a gente fechou a média da cidade em 72 mil passageiros por dia útil, 72 mil pessoas transportadas por dia útil. Houve uma evolução aí, o número de pessoas transportadas mais do que triplicou, com um custo bastante razoável. Se a cidade não tivesse mudado a fórmula de remuneração, a gente teria aí um efeito desastroso, porque o custo aumentaria de maneira significativa. Eu basear a remuneração a partir da oferta concreta permite também rever aí como os gastos no sistema estão acontecendo. No caso de São Caetano, especificamente, além da ampliação da oferta, então você teve aí um número maior de ônibus circulando, a frota da cidade era de 42, passou a ser 57, você tem uma mudança bastante significativa na maneira como o sistema está organizado. Você tem também uma ampliação na qualidade do atendimento, e aí a cidade já começou a rever até um ponto que muitas vezes passa desapercebido, que é a maneira como as linhas estão estruturadas. Então, você tem casos em que você coloca um ponto de parada a mais para tentar pegar o máximo de passageiros possível, você vai fazer um pinga-pinga constante, pensando em maximizar a quantidade ou maximizar aí o lucro em cima da operação, e não pensando no que seria o atendimento mais adequado para a população. Isso tudo implica, essa mudança na lógica, ela implica numa revisão de uma série de parâmetros, fatores, desde o traçado das linhas até a maneira como o sistema está funcionando, as rotas e tudo mais. O principal benefício, eu acho, e esse é um ponto para a gente pensar e reforçar, o principal benefício para as cidades que adotaram, e tem vários, já acho que a gente já tem uma base sólida para afirmar isso, ele é social. A minha dissertação de mestrado foi um estudo de caso em cima da experiência de Mariana, onde eu cruzei aí a base de dados das famílias cadastradas no CadÚnico, então aí são as famílias mais vulneráveis, estão acessando programas sociais do governo federal. Eu cruzei essa base de dados com a evolução, o aumento da demanda específica nas linhas da cidade. E combinar os dois dados permitiu visualizar com muita facilidade no mapa como você tem uma explosão de demanda nas áreas mais pobres, que explicita a gravíssima segregação social que a gente tem no país hoje. Você tem uma parte da população que simplesmente não está se deslocando em função da tarifa. A tarifa representa aí uma barreira muito concreta para que milhares, milhões de pessoas no Brasil consigam acessar as áreas onde estão os empregos, onde está concentrada a renda, onde estão as oportunidades. A gente precisa considerar isso. A tarifa zero ela pode ser uma política tão significativa em termos de combate à desigualdade social quanto o Bolsa Família. A gente tem aí uma parte da população brasileira que está deixando de se alimentar de maneira adequada por conta do custo nos transportes. Isso é muito grave, isso é muito sério, num país em que a gente tem ainda a fome como um problema social
bastante significativa. A gente deveria considerar aí políticas públicas que ampliam o acesso à circulação e a possibilidade das pessoas acessarem oportunidades. Isso não só de renda, mas também de educação, saúde, cultura. A gente está falando aí em quebrar barreiras nas cidades onde a gente vive e reduzir a segregação espacial. Isso tem um efeito positivo, inclusive, para a democracia. Além dessa parte social, que eu acho que é a mais importante, por isso eu dei tanto destaque, tem outros fatores a considerar. Tem o fator ambiental, para quem não consegue perceber a relação direta, eu resumo com uma imagem que ela é muito forte. É só pensar o espaço que 3 SUVs, dessas gigantes que viraram moda no Brasil, ocupam, e um ônibus, e pensar na quantidade de pessoas que cada um desses veículos pode transportar. Tem uma dimensão ecológica que tem tudo a ver com o aproveitamento de energia. Eu considerar que é razoável eu gastar tanta energia para mover uma ou duas pessoas em carros gigantes individuais, não faz nenhum sentido, especialmente no contexto de emergência climática que a gente está vivendo. E aí cabe pensar na fonte, mais no consumo do que na fonte de combustível. Isso, o que eu quero dizer com isso? Não importa SUVs gigantes, elas são movidas a etanol, hidrogênio ou são carros elétricos. Toda produção tem um custo, tem um impacto econômico, social e humano. A gente pensar mesmo os carros elétricos, que seriam aí um novo paradigma, se a gente tentar substituir o combustível e simplesmente eletrificar toda a frota de veículos motorizados individuais no Brasil, eu vou ter um impacto na mineração enorme. Não dá para desconsiderar isso. Então, o que a gente precisa é rever a maneira como a gente tem desperdiçado combustível de um jeito tão idiota nas nossas cidades hoje. Pensar no transporte motorizado baseado em automóveis de maneira massiva e cotidiana é algo totalmente estúpido, que não faz nenhum sentido e é inviável, está se provando inviável. A gente vê a inviabilidade todos os dias quando as cidades param. Não tem sentido seguir nesse caminho. A gente precisa urgentemente rever, e a tarifa zero é parte dessa solução também numa perspectiva ambiental. A gente precisa dimensionar isso. E, por fim, acho que cabe aí também pensar, tem uma dimensão que ela é econômica, pura e simplesmente. As pessoas que deixam de gastar com transporte, elas gastam em outras coisas. Elas vão ter uma participação na economia. A gente tem aí um impacto para as empresas locais que deixam de ter custos com vale transporte. A gente tem aí um efeito muito positivo de ter mais gente circulando. A gente tem comércio de rua fortalecido, a gente tem impactos também que eu não listei entre os 3 principais aí, mas que estão entre os principais, que são na educação, na saúde, saúde pública. Você pensar assim, cidades que têm redes de transporte coletivo e as pessoas se deslocam mais com as próprias pernas, seja para entrar e sair das redes existentes, elas são mais ativas, elas têm mais gente fazendo, exercendo mobilidade ativa. Cidades são mais abertas e tem mais espaço, o espaço do carro deixa de ser sagrado, a gente tem mais espaço para a mobilidade ativa também em bicicletas, para caminhadas, a gente inverte um pouco essa lógica, o que é muito saudável para todo mundo. Então, tem uma dimensão da saúde que ela é fundamental a ser considerada, especialmente se pensar nos impactos no SUS, de cidades formatadas para o automóvel e para a mobilidade motorizada individual apenas. E, por fim, você tem um impacto também na segurança pública. Segurança pública? Não, Daniel, você está indo muito longe aí. Mas sim, pensa aí nos efeitos e na diferença de configuração de cidades marcadas por avenidas e muros. Tem um livro clássico sobre isso, Cidades e Muros, da Teresa Pires Caldeira, é uma boa provocação para pensar o tema, mas você ter cidades desertas de pessoas, circulação de automóveis rápidos, só é um melhor cenário para um assalto. Você quer uma rua mais segura do que uma rua com 10 velhinhas, né, com as cadeirinhas na porta de casa conversando e tricotando no entardecer? Você não tem situação mais segura que essa. O tecido social, até a ideia de policiamento comunitário, de se organizar redes comunitárias, ela se estrutura a partir da convivência, do compartilhamento no espaço público. Você tem aí a formação de redes, que tem aí também um efeito muito benéfico para se pensar
em cidades mais equilibradas e não só cidades segregadas, reprimidas, onde você vai depender aí de uma força policial muito violenta para manter um mínimo de estabilidade social. A gente está pensando nisso tudo, na verdade.